Contextualize um momento político no Brasil quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência. Vamos lá, o que é que temos? O suicídio de Getúlio Vargas, somado à grande recessão no Brasil, deixaram um panorama de sucessão presidencial muito conturbado. Juscelino Kubitschek e João Goulart foram eleitos presidente e vice-presidente por meio de uma aliança entre PSD e PTB. Mesmo vencendo as eleições, Juscelino quase não assumiu o cargo, devido a uma ameaça de golpe de Estado que foi impedido pelo ministro da Guerra, Marechal Lott. Vou colocar aqui para vocês a resposta. Primeira questão. Ah, professor, coloquei um pouco diferente, mas o contexto histórico é o mesmo. Então, está correto. Inflação. Peraí. Pronto. 249, tá? Página 249. Vamos lá. Próxima questão. Segunda questão. Analise o projeto econômico de Juscelino Kubitschek, conhecido como 50 anos em 1. Juscelino Kubitschek alegava que o Brasil estava vivendo um grande atraso de desenvolvimento tecnológico e estrutural. Além disso, afirmava que para controlar a inflação e evitar a recessão, teria de acelerar 50 anos, num mandato presidencial de 5 anos, a industrialização e o desenvolvimento do Brasil. Segunda questão. Afirmado. Terceira. Cite e explique os principais pontos do plano de metas de JK. Os principais pontos foram energia, investir nas hidrelétricas para crescer a produção em 10% ao ano, educação, construção de escolas técnicas profissionalizantes voltadas para a industrialização, transporte, investimento nas construções de estradas e rodovias pelo Brasil, alimentos, expansão da indústria agrícola, gerando créditos específicos para a produção para a produção. Indústria de base. Produzir matéria-prima para a indústria. E a construção de Brasília, que passou a ser capital do Brasil. Essa bem longa. Vou colocar aqui. Um momentinho, pessoal. Continuando, quarta questão. Analise a política populista de Jânio Quadros junto à população brasileira. Considerado um dos políticos mais populistas,
Visto como um verdadeiro ator nos comícios, comia sanduíche de mortadela e simulava desmaios, bem como afirmava ter caspas, tudo para se aproximar do povo. Dizia combater a corrupção com o slogan Barreira à Corrupção. Buscou se afastar dos Estados Unidos e se aproximar da China e da União Soviética. Quinta questão. Cite as principais medidas de Jânio Quadros durante seu mandato presidencial. As principais medidas foram política de austeridade com relação a gastos públicos e congelamento salarial, a criação de leis que acabavam com rinhas de galo, corridas de cavalo e desfiles de biquíni, criação de órgãos reguladores da cultura brasileira nas áreas do cinema, teatro e casas noturnas. Sexta questão. Garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil foi bastante difícil. Nesse sentido, cite os dois principais episódios de tentativa de golpe contra Jango, como era conhecido João Goulart. Os dois principais episódios foram a tentativa de manutenção da presidência de Ranieri Mazzilli, presidente interino enquanto João Goulart estava em visita diplomática na China, e o estabelecimento do parlamentarismo como regime político no Brasil, contrário à Constituição de 1946. Sétima questão. No plano econômico, o objetivo de Jango era controlar a inflação e acabar com a recessão. Para isso, criou o Plano Trienal. Explique os principais objetivos. Os objetivos principais foram aumentar o PIB, Produto Interno Bruto, em 7%, investir 3,5 trilhões de cruzeiros na estruturação e industrialização do Brasil, atingir a renda per capita de $363, claro, per capita é por pessoa, e o crescimento de 70% da indústria brasileira. Sétima questão. Resposta da sétima questão. Oitava e última questão. Comente as reformas de base de João Goulart, que levaram os militares a realizar um golpe de Estado. Constituíram as reformas de base. 1. Reforma agrária. Propôs criar um Estatuto do Trabalhador, estabelecendo direitos trabalhistas para trabalhadores rurais e urbanos, como a organização de sindicatos. 2. Reforma econômica e industrial e o comércio, reforma econômica. A indústria e o comércio seriam regulados pelo Estado,
o que feria o interesse do capital externo. Reforma urbana. Propôs investimentos na urbanização e controle de aluguéis de imóveis pelo Estado. Muita coisa, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, agora vamos para a página 252. A gente tem um tempo razoável, eu vou dar 12 minutos para fazerem a questão 1 e 2. 6 minutos para uma questão é um tempo razoável. Primeira questão, página 252. Primeira questão. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existentes. O equilíbrio até então existente, aliás. Abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar, com evidentes implicações no Terceiro Mundo. Nesse contexto, a política externa do governo Eurico Gaspar Dutra expressava favorecimento ao bloco socialista. Primeira, descartem a primeira, tá? Item A está totalmente errado. Então, vão ficar 4 itens: B, C, D ou E. Segunda questão. Abre aspas. Industrializar aceleradamente o país. Transferir do exterior para o nosso interior as bases de desenvolvimento autônomo. Fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais. Isto resume o meu propósito, a minha opção. O texto pode ser considerado o resumo da propaganda de governo de Café Filho, Gaspar Dutra, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek ou Washington Luiz. Vamos lá. Como eu já até li e eliminei a questão, eu vou deixar 10 minutos para cada questão. Ou 10 para cada não. 10 minutos para vocês fazerem essas duas. Quando terminarem, me avisem. Estou aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Podem começar a fazer, tá?
passou metade do tempo já, pessoal. Fizeram alguma? Oi, Ítalo. Estou aqui, aguardando alguma dúvida de vocês. Eu passei... Você não estava presente, não? Eu passei a primeira e a segunda questão da página 252. Ah, tá bem. Tem 5 minutos para resolver agora, tá? Primeira e segunda questão da página 252. Tudo bem. Cinco minutinhos, tá? Sim, vestibular mesmo. Inclusive, eu fiz a graça de eliminar o item A da primeira questão, tá? A resposta correta está entre o item B ao item F. Bem? Página 252, livro de História. Dois minutos, pessoal. Já vou corrigir, tá bem? Tem alguém que já terminou? Não, não, faltam 2 minutos ainda. Só eu perguntei para saber se alguém já terminou. A 2, a 3 e a 1. Era a 1 e a 2, então. Acontece, acontece. O que que é? Página 252, primeira e segunda questão, Laura, que eu passei, dei 10 minutos para fazer.
Tá bom? Ah, tá bom. Acontece. Bom, vamos corrigir, tá bom? Primeira questão. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar, com evidentes implicações no Terceiro Mundo. Nesse contexto, a política externa do governo Eurico Gaspar Dutra expressava alinhamento à política norte-americana, certo? Primeira questão, item B. Corrijam, tá? Primeira questão, item B. Deixa eu colocar aqui para vocês. Segunda questão. Abre aspas. Industrializar aceleradamente o país, transferir do exterior para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo, fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais. Isto resume o meu propósito, a minha opção. O texto pode ser considerado um resumo do programa de governo de... Nessa aqui, Ítalo, você marcou qual? Na 2. Por duas coisas. A princípio, a gente mal viu a citação de Nereu Ramos e do Gaspar Dutra. Em segundo lugar, a gente viu o governo populista de Juscelino como sendo o último assunto. Segunda questão, entender. Está correto. Bem, parabéns para quem fez. Para quem não fez porque não quis ou porque não deu tempo, aí está o gabarito das duas questões. Terceira questão. Vai ficar para casa junto com as demais. Infelizmente vai dar um pouquinho de ter passado, olhando agora. Mas, enfim. O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas. As dificuldades externas, devido ao desenvolvimento dos países industrializados nas guerras, contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Entre as realizações que marcam o último governo de Getúlio Vargas, 51 a 54, e que se tornaram, aliás, importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar a transferência da capital federal para Brasília. Olha, essa daqui, por questões históricas, a gente até pode eliminar, porque a capital Brasília foi criada no governo JK, não foi no governo de Getúlio Vargas. Terceira questão, você pode eliminar o item A também. E com os itens B, C, D e E. Programa de Integração da Amazônia, onde a instalação com a instalação, aliás, do Porto Livre de Manaus, estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo, a instalação da indústria automobilística no país ou a criação do Banco Nacional de Habitação. Quarta questão.
No seu segundo governo, Getúlio Vargas, para pôr, aliás, em prática seu programa de investimento, criou em 52 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, destinado a fornecer crédito a longo prazo e juros baixos para incentivar a atividade industrial, construir casas para a população de baixa renda, nunca atrair investimentos estrangeiros, eu pulei aqui, atrair investimentos estrangeiros para a indústria automobilística, anular ou reduzir as deficiências infraestruturais que impediam regular o desenvolvimento da economia brasileira, colocar em prática as propostas de desenvolvimento sugeridas pelas missões de cooperação econômica americanas. Essa 4 aqui está um pouquinho complicada, tá? Tá só um pouquinho. Quinta questão. O desenvolvimento do governo de JK, que se traduziu no plano de metas, foi realizado com imensas dificuldades, porque não previa a utilização de investimentos estatais, consideráveis investimentos da comunidade europeia e dos países asiáticos, grandes investimentos do Estado em entrada maciça de capital estrangeiro, investimentos particulares nos serviços públicos e a privatização das empresas estatais, ou a imposição de restrições nas atividades políticas e implantação da reserva de mercado para as empresas nacionais. Dá uma dica para vocês aqui, para não ser injusto. Sobre as atividades que eu passar, e que eu já passei, que ainda não fizeram, de história e de geografia, eu dou a dica para vocês de lerem todas as questões, tá certo? Porque lá na frente uma questão responde a outra. A questão simplesmente vai trazer a resposta de outra. Já me deparei com esse caso enquanto estava fazendo essa atividade aqui. Se vocês lerem com calma, vocês vão encontrar a resposta de questões anteriores nas questões nos enunciados lá da frente. Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo de Jânio Quadros. Essa daqui a gente basicamente respondemos. Sabe onde tem a resposta aqui? Dessa sexta questão? É em outra questão. É na quarta questão da página 249. Você encontra a resposta da sexta questão da página 253. Está lá, naquele texto que eu coloquei aqui no chat. Sétima questão. O período de João Goulart foi marcado por grande instabilidade. Pode-se dizer que esse governo viveu sob o signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é correto afirmar que a emenda parlamentarista de 61 aumentou o poder do presidente da República, o sucesso do plano trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico estabilizou a economia, a constante maioria do governo no Congresso era garantida pela aliança entre PTB e o UDN. Os grandes empresários liberaram recursos para a execução das reformas de base, lembrando que os empresários basicamente eram inimigos do João Goulart. Ou a proposta de reforma agrária com emenda constitucional provocou uma forte oposição dos proprietários rurais ao governo? Basicamente eu respondi, na verdade. O golpe que derrubou o presidente Jango em 64 representou a culminância de uma crise iniciada no final da década anterior. Assinale a opção que não apresenta, aliás, um elemento dessa crise. O apoio da maioria conservadora
do Congresso Nacional ao Programa de Reformas de Base, as resistências à posse de João Goulart, da renúncia de Jânio Quadros, o agravamento do quadro econômico com a ascensão da inflação, a politização crescente de vários movimentos sociais, como as ligas camponesas ou os movimentos de indisciplina militar de marinheiros e sargentos. Bom, atividade dada e atividade também explicada. Sobre essa atividade de história, nós iremos corrigi-la na nossa próxima aula, tá bem? No caso, terça-feira. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã com Geografia. Um abraço em todo mundo e até a próxima. Tchau, pessoal.